No dia 5 de abril de 81, uma reportagem exibida pelo Fantástico chamou a atenção de todo o Brasil. Uma garota de apenas 13 anos havia sido supostamente possuída pelo espírito do primo morto. Tudo começou 2 meses antes. Isaura de Oliveira Freitas morava em uma casa simples, com seus pais e mais 3 irmãos, na pequena cidade de Pacaembu, localizada no interior de São Paulo. Era uma noite aparentemente comum e a menina se queixou de fortes dores de cabeça e os seus pais, Dona Ilse e seu Rosalvo, acreditando se tratar apenas de um resfriado, a medicaram e a colocaram para dormir. E no dia seguinte, algo inexplicável aconteceu. Isaura acordou com uma expressão estranha e totalmente assustada, e não conseguia mais se comunicar verbalmente. Embora a situação fosse bastante esquisita, os pais da garota acreditavam que a atitude era um efeito da febre e das fortes dores de cabeça que ela havia apresentado na noite anterior. Porém, após algum tempo, Isaura enfim conseguiu se comunicar, através de um bilhete bizarro e revelador que dizia: "Eu não sou daqui, não conheço vocês. Me chamo Ayrton e quero a minha família verdadeira." Assim que leram o bilhete, os pais da garota ficaram totalmente assustados, principalmente pelo fato de terem reconhecido o nome da pessoa que estava escrito no papel. Ayrton Machado da Silva era um primo distante de Isaura que morava a mais de 60 quilômetros de distância da casa dela. A menina citar o seu nome seria apenas uma coincidência, se não fosse alguns pequenos detalhes assustadores. Os dois nunca haviam se conhecido e Ayrton estava morto. O garoto havia morrido 3 anos antes, ao se afogar durante uma brincadeira em um lago profundo. O comportamento de Isaura causou um grande estranhamento em seus pais, mas, mesmo céticos diante a situação, eles resolveram atender ao pedido do agora menino e enviá-lo para morar com a sua antiga família. Isaura, assumindo totalmente a personalidade de Ayrton, passou a morar com os seus tios, pais do garoto. Ela também passou a se vestir como ele, além de usar os seus objetos, como brinquedos e bicicleta. E um fato curioso que chamou bastante atenção é que Isaura não conhecia ninguém da cidade, mas com a personalidade do primo, ela reconheceu cada amigo dele. Eu tenho mais certeza por causa disso, porque eu cheguei aqui, conversando com a mãe dele e tudo, ele só deu uma olhada para me escrever o meu nome no caderno, aí pegou e deu um abraço que parecia uma pessoa que fazia muitos anos que não se via. Aí depois ele falou que me conhecia, falou o nome da minha mãe, falou onde eu morava, falou tudo. A garota também não sabia nadar ou andar de bicicleta, e essas eram as melhores habilidades de Ayrton, e com ele em posse de seu corpo, ela passou a fazer essas atividades perfeitamente. Não demorou para a história de Isaura e Ayrton chamar a atenção da imprensa. O Fantástico, famoso programa de entretenimento da Globo, se interessou pelo caso e enviou uma equipe de reportagem até o local. O jornalista do caso questionou Ayrton o porquê ele havia voltado, e o menino não soube explicar o motivo. Ele também não se comunicava normalmente, apenas em grunhidos, e era como se estivesse sendo forçado a falar. Daí? Na tentativa de entender mais a fundo o que estava acontecendo naquela pacata cidade e também comprovar a veracidade da história, a equipe do programa colocou Isaura à prova de algumas situações. Primeiramente, eles pediram para que ela os levasse até o local onde Ayrton havia morrido. E ela não somente os levou ao ponto exato, como explicou como tudo aconteceu. Eu conheço de casa, eu não sei o que aconteceu não. Bom, você disse que você estava aqui e de repente você pulou de costas e não sabe exatamente o que aconteceu. É isso que você disse? Você bateu a cabeça em algum lugar? Qual é a última coisa que você lembra? Eu fiquei tonto, sabe? Você ficou tonto? Fiquei. Daí? Aí eu fiquei tonto, aí a água foi me carregando. Você ficou tonto e a água foi te carregando. Foi. E um garoto chamado Carlos, que estava com Ayrton no dia de sua morte,
confirmou as falas da menina. Não convencidos, a equipe de jornalistas ainda pediu para que Isaura os levasse até o cemitério onde Ayrton estava enterrado, com a intenção de que ela mostrasse o ponto exato da cova. E novamente, a menina atendeu ao pedido com êxito. O caso de Isaura e Ayrton chamou a atenção de toda a pequena cidade, que, impactada com a história, se uniu para uma grande oração de descarrego a pedido do próprio garoto. Ayrton havia dito que deixaria o corpo da prima se todos da cidade fizessem uma novena pela sua alma, que é uma espécie de oração. Todos atenderam ao pedido e Isaura se preparou para dormir para enfim acordar em posse de seu corpo. Mas Ayrton não cumpriu com o prometido. Em justificativa, ele disse que ainda não era o tempo certo. Mas alguns dias se passaram e Isaura continuava a apresentar o comportamento do primo morto. A situação, antes vista com estranhamento, se tornou comum para os familiares e amigos. Até que, enfim, em determinado dia, Ayrton revelou que estava pronto para partir. E com a vigilância da equipe do Fantástico, Isaura se preparou para dormir e no dia seguinte acordou em domínio do seu corpo. Era possível perceber a diferença. A menina que antes, possuída pelo primo, apresentava uma personalidade comunicativa e extrovertida, com a posse de seu corpo, voltou a ter a personalidade de sempre, uma garota tímida e calada. Quando perguntada pelo repórter onde esteve durante todo esse tempo, nitidamente exausta e desconfortável, Isaura disse que estava lá o tempo todo, só que não conseguia se manifestar. Ela ainda foi questionada se ficou chateada com o primo por ele ter tomado o seu corpo. E ela disse que não. Também perguntaram a ela se ela ficou triste com sua partida. E ela disse que sim e que sentia saudades. O Fantástico ainda foi em busca de respostas mais profundas para tentar entender todo o caso. E até o famoso médium Chico Xavier cedeu uma entrevista para tentar esclarecer o ocorrido. Para ele, Ayrton havia voltado para cumprir uma missão, um assunto inacabado, algo que estava o deixando aflito. Ainda o questionaram se o espírito do garoto poderia ser vingativo e o que poderia acontecer caso isso fosse confirmado. Chico então ressaltou que o retorno do mundo dos mortos nem sempre se limita a espíritos ruins. Logo, espíritos bons também podem retornar para terminar os seus assuntos inacabados. E um padre também foi consultado e para ele o comportamento de Isaura nada tinha a ver com o sobrenatural, mas sim com questões psicológicas e de personalidade. O caso de Isaura e Ayrton chamou a atenção de todo o Brasil e muitos se perguntaram se a situação era verdadeira ou apenas uma grande farsa da família e de amigos próximos envolvidos. Porém, se realmente fosse uma farsa, o que levaria uma cidade inteira a abraçar uma mentira e usar crianças como cobaias, inclusive uma delas morta? E esse foi o caso de hoje. Me contem aí o que vocês acharam. É realmente algo relacionado à possessão, ao sobrenatural, ou é algo psicológico, ou realmente uma grande farsa? Me digam aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Me digam se vocês já conheciam esse caso. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.